Aqueles que estão nos ouvindo agora pela rádio Alternativa FM. Tenho certeza que Deus tem um propósito também na vida de vocês aí. Então permaneçam até o fim dessa palavra. Hoje é culto de Santa Ceia. Aleluia. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou quem? Ou quem? Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja maldito. Amém, queridos? Sente em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça por essa palavra, Senhor. Te pedimos nessa noite que Tu nos revele cada segredo, cada mistério, e que essas pessoas que aqui estão, Senhor, possam entender e receber de bom grado a Tua palavra, que é alimento, que é escudo, que é fortaleza, que é renovo, que é transformação, que é libertação e que é salvação. Fala conosco, fique conosco em nome de Jesus. E quem crê assim diga amém. Aleluia. Queridos, hoje é culto de Santa Ceia. É noite de entendermos o que vimos fazer aqui nessa noite. Entender que vimos aqui nessa noite para poder não apenas dar o nosso melhor para Deus, como nós temos feito nos cultos de domingo, culto de celebração ao Senhor, culto da família, mas também entender que hoje é noite de renovarmos a aliança com o nosso Senhor Jesus. Paulo, ele escreve aos Coríntios acerca desse momento que nós iremos viver em instantes. Paulo, ele vai revelar alguns segredos desse momento que nós vamos viver daqui a alguns minutos. Não é apenas uma reunião onde o pastor ou o sacerdote vai pegar um pedaço de pão e um pouco de suco de uva e vai entregar para você. O culto de Santa Ceia, ele vai muito mais além que isso. Hoje é noite de não apenas renovar a aliança com o Senhor Jesus, mas é também a noite de trazermos à nossa memória o sacrifício da cruz. É noite também de anunciarmos que Ele está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Jesus, Ele está vindo para buscar a noiva. A noiva sou eu, a noiva é você. E é interessante, é importante entendermos que uma noite como essa, nós não podemos e não devemos jamais aceitar voltar para casa da mesma forma, do mesmo jeito. Deus te trouxe aqui nesta noite com um propósito, não de te dar um carro novo, não de te dar uma casa, não de te dar uma porta de emprego, não de te dar uma chave. Isso é muito pouco diante daquilo que Ele tem para você. Isso é muito pequeno diante daquilo que Ele tem para te entregar, e que já está pronto e que já está preparado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite com o propósito de você se esvaziar, de você poder nessa noite liberar perdão, de você poder nesta noite entender que você é falho, que você é pecador, e que todos nós somos pecadores, e que não há ninguém aqui mais santo do que o outro. Não, irmão,
Hoje é noite de reconhecermos a majestade de Deus em nossas vidas e entender que nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito, porque se nós permitirmos que isso aconteça, a morte do Senhor Jesus na cruz foi em vão. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre para poder cumprir com um propósito, um plano de salvação que Deus tinha para mim, que Deus tem para você. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós estamos deixando com que esse plano, com que essa promessa, que hoje é a salvação para nossas vidas, vá embora. Por falta do conhecimento, nós estamos nos distanciando de Deus. E por essa semana, eu estava lendo a carta de Paulo à igreja de Gálatas. E aqui eu descobri uma revelação tremenda e profunda, irmão. Quando nós lemos a história que Paulo relata para a igreja de Gálatas, nós vamos entender o evangelho do Senhor Jesus nos dias de hoje. Porque Paulo, ele vai confrontar o tempo todo a lei com a graça. E nós vamos entender que nos dias de hoje muitas pessoas têm deixado de lado aquilo que o Senhor Jesus trouxe para a minha vida e para a sua vida, para viver o evangelho de lei. E esse evangelho tem matado muitas pessoas, e esse evangelho tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. É esse evangelho da lei que muitas das vezes em um culto como esse faz com que a pessoa venha para o culto, faz com que a pessoa se derrame na presença do Senhor, faz com que a pessoa clame ao Senhor, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Mas é esse evangelho que muitas das vezes faz com que a pessoa volte para casa sem participar da Santa Ceia do Senhor. É esse evangelho da lei que muitas das vezes faz com que a pessoa entre vazio e volte vazio. Mas diga para o irmão que está aí do seu lado, diga: você hoje é livre pela graça. Aleluia. Estamos buscando a Deus por uma promessa de salvação. Quem aqui busca a salvação, levanta a mão, baixa a mão. E a salvação, Paulo vai dizer que ela vem pela graça, mediante a fé. O evangelho é esse, irmão. Quando nós vamos olhar para a história de Paulo, ele vai exortar esta igreja. Não era uma igreja qualquer, era a igreja que Paulo fundou, era a igreja que Paulo doutrinou, era a igreja que Paulo apresentou o evangelho do Senhor Jesus. Mas agora Paulo não estava no meio daquela igreja. Paulo agora estava preso. E Paulo agora toma conhecimento que aquela igreja estava deixando de lado o evangelho a qual ele havia apresentado. Que evangelho era esse, pastor? O evangelho que Jesus o entregou no caminho de Damasco. O evangelho, quando Jesus se revela para Paulo, e quando Paulo cai do cavalo, Paulo era um perseguidor. Paulo era aquele que vivia a lei, e vivia muito bem, porque entendia muito bem. Paulo vai dizer à igreja de Gálatas: eu, quando era mais jovem, era muito mais avançado do que os outros jovens da minha época, conhecia bem esta lei dos judeus, mas todavia eu abandonei a lei, porque a lei, ela me matava, porque a lei, ela me matou. Mas hoje, por meio da graça, eu sou vivo em Cristo Jesus. Eu não sei se você está entendendo, querido. Eu vou baixar o nível para você entender. É porque tem alguém que está no nosso meio que muitas das vezes diz que não é digno nem de olhar para o céu. Verdade, irmão. Mas a graça do Senhor, ela abriu a brecha, ela abriu o caminho, e aquilo que nos levava à morte, Deus arrancou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, todo escrito de dívida foi apagado, o véu foi rasgado, e hoje, pela graça, nós podemos voltar à presença de Deus. Mas hoje muitos preferem viver um evangelho da lei que tem matado. E Paulo está agora exortando a igreja de Gálatas, dizendo:
Muito me admira vocês. Vocês estão me surpreendendo, porque vocês estão abandonando. Estão abandonando rápido demais o evangelho que foi apresentado a vocês. Paulo vai dizer: esse evangelho que eu falo, que eu prego, que eu apresentei a vocês, eu não recebi de homem nenhum. Sabe qual é interessante aqui? É que quando Paulo ele se converte, Paulo, presbítero Sérgio, ele não vai pedir informação a Pedro em Jerusalém. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, Paulo vai dizer que foi para a Arábia. E quando ele retornou, passou 3 anos. E somente após 3 anos, ele foi procurar informações com os líderes da igreja em Jerusalém, que era Pedro e os demais discípulos. Paulo, quando ele se converte, o evangelho que ele recebe é do próprio Senhor Jesus. E é esse evangelho que ele entrega para a igreja de Gálatas. Mas a igreja de Gálatas agora está deixando esse evangelho, porque agora tinha homens que estavam no meio daquela igreja, que estava perseguindo, que estava apontando e que estava criticando aquela igreja pela liberdade que eles tinham de servir a Deus, pela liberdade que eles tinham para poder servir ao Senhor. Não é diferente do que acontece nos dias de hoje. Hoje vejo muitas pessoas diante da palavra de Deus, recebendo, tomando posse, mas quando chega no final da mensagem, que quando o pastor faz o apelo, quem quer aceitar Jesus como Salvador de sua vida, logo essa pessoa se recua, logo essa pessoa se desliga do trono da glória de Deus, porque logo vai pensar em um evangelho da lei, que mata, que acusa e que diz: tu só pode aceitar Jesus se tu abrir mão disso ou daquilo. É verdade que temos que renunciar, é verdade que não podemos deixar que a carne prevaleça contra o Espírito de Deus que habita na minha vida e na sua vida. Mas precisamos entender também que quando Jesus ele veio para abolir a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E todos aqueles que não conseguiam cumprir a lei, esses estavam fora do plano de Deus, esses estavam fora das promessas de Deus. Então foi necessário Jesus vir, e com a sua morte Ele agora traz para mim e para você a graça, é o favor que nós não merecemos de Deus. E qual é o evangelho que hoje fez com que eu e você levantássemos a mão um dia para aceitar Jesus? Qual foi o evangelho que foi apresentado a você? Qual foi o Jesus que foi apresentado a você? Foi um Jesus que cura, sim ou não? Então se você levantou é porque você estava doente. É um Jesus que liberta, sim ou não? Se você aceitou é porque você estava prisioneiro. É um Jesus que transforma, sim ou não? Se você aceitou é porque você carecia de transformação. Todos nós levantamos a mão para Jesus um dia, e nenhum de nós éramos perfeitos, e nenhum de nós somos perfeitos, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos nos reconciliar. E sabe por que que nós hoje temos o privilégio de nos reconciliar com Deus todos os dias? Porque foi o próprio Jesus que por meio da sua morte nos entregou o ministério da reconciliação. Eu estou falando para você que nessa noite chegou aqui na Santa Ceia e você disse que hoje não ia cear porque não estava digno. Não sou hipócrita não, irmão. Parece uma coisa de doido. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais, e quem quiser falar, fale. Nós não mentimos, nós não pregamos o evangelho de oba-oba. Nem o pastor Françoel é digno. Irei me tornar digno no decorrer desse culto, porque da hora que eu cheguei eu disse: Senhor, me purifica, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa os meus erros, Senhor, eu sou pecador, eu careço do teu perdão. Eu quero falar para você nessa noite que Satanás não vai te deixar de fora da Santa Ceia do Senhor.
Eu quero falar para você nesta noite que não há nada que impeça você de participar e de comer do corpo de Cristo e de beber do sangue de Cristo, porque na noite de hoje o Senhor Jesus, Ele te entrega o ministério da reconciliação, para que você se reconcilie com Deus e possa desfrutar do privilégio que é comer na mesa com o Senhor Jesus. Aleluia. Que evangelho foi apresentado a você? Que evangelho foi mostrado a você? Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para os perdidos. E agora você foi encontrado por ele, por Jesus. E agora você foi sarado por ele, por Jesus. Mas de repente chega alguém para apontar o dedo na sua cara e dizer que aquilo que você faz é errado diante do teu Jesus. Posso falar a verdade, irmão? E tem muitos que nos dias de hoje têm abandonado esse evangelho e têm procurado viver o evangelho da lei. Pessoas que foram mortas pela lei, excluídas pela lei, rejeitadas pela lei, e que hoje estão abandonando o evangelho de Jesus para poder ser morto novamente pela lei. É isso que Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Vocês estão abandonando o evangelho do Senhor Jesus por conta daqueles que têm perseguido vocês através de um evangelho da lei. Paulo agora vai dizer: se alguém aparecer pregando outro evangelho que não seja esse que nós pregamos, ainda que seja um anjo do céu, que este seja maldito. Disse e volto a dizer: se alguém aparecer pregando outro evangelho que não seja o do Senhor Jesus, que este seja maldito. Eu vou baixar o nível para você entender. O evangelho do Senhor Jesus, ele não mata, ele vivifica. O evangelho do Senhor Jesus, ele não derruba, mas ele coloca de pé. O evangelho do Senhor Jesus, ele não te diminui, mas ele te torna o maior da casa. Ei, toma posse do evangelho e deixa o incrédulo continuar sendo incrédulo. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. É porque o fulano está no pecado. Se eu estou no pecado, tu está no pecado duas vezes, que está me acusando e me julgando. A cadeira de juiz está vazia, a do advogado também. Quem é você para se levantar e apontar? Quem é você para dizer o que eu posso e o que eu não devo fazer? É crente no evangelho da lei, viva a sua lei. Mas eu digo para você que nessa noite nem você consegue cumprir. Nem você consegue cumprir. Sabe por que Jesus veio? Porque ninguém conseguiu cumprir. Eram 614 leis. Querer viver uma, duas, três, quatro, e deixar 610 de lado. Hipócrita, fariseu. Quem é você para querer viver um evangelho da lei? Olhe para suas mãos antes de acusar alguém. E se você não encontrar a marca dos pregos na sua mão, olhe para os seus pés.
E se ainda você não encontrar, se olhe no espelho e veja se tem alguma cicatriz na coroa de espinho gravada na sua cabeça. E se você não encontrar, receba essa: você é maldito. Está na palavra, está escrito. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Não importa. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Diga para o irmão que está do seu lado: o seu lugar já está preparado no céu. Pastor, então eu posso viver do jeito que eu quero? Não. Mas a lei vai se cumprir na tua vida pela graça. Pastor, Jesus veio para destruir a lei? Não, ele veio para cumprir e abolir. E agora a lei, ela se cumpre. O próprio Jesus: eu não vim para quebrar, eu vim para cumprir. E cumpriu. E cumpriu. E quando ele cumpre, ele abole a lei. E quando a lei vai embora, agora vem a graça. E pela graça, aleluia, nós temos o ministério de reconciliação. Ei, ninguém chegou para mim e disse: Françoel, abandona as 7 amantes que tu tem. Não. Foi o próprio Espírito Santo que me convenceu que ter 7 amantes era estar no pecado, enquanto eu trazia sofrimento para minha esposa. Ninguém chegou para mim e disse: ei, para servir a Deus, tu tem que deixar de beber e de fumar. Eu era vendedor de cigarro. Na minha casa era cigarro espalhado nos 4 cantos da minha casa e dentro do meu carro. Ninguém disse para mim que era para mim deixar de fumar, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que plantou em mim um nojo do cigarro. E olha a lei se cumprindo na minha vida pela graça, sem ninguém me apontar, sem ninguém me acusar, sem ninguém me criticar. Se você está sendo caluniado, se você está sendo apontado por alguém que se acha santarrão, olhe para ele e diga: irmão, se na sua mão não tiver marca de prego, se nos seus pés não tiver marca de prego, e se na sua cabeça não tiver cicatriz de uma coroa de espinho, me perdoe, você é maldito, porque você está julgando. Você não morreu por mim. Diga para o irmão que está do seu lado: você é livre. Há quem diga que a igreja apostólica Resgate é uma igreja mundana, porque nós pregamos o evangelho da graça. E Paulo vai dizer isso. Se você ler a carta de Gálatas, Paulo vai dizer isso. Eu sou perseguido porque eu prego o evangelho da graça. Paulo vai dizer que no meio dos galácios se infiltraram espiões para poder ver a maneira e a liberdade que eles serviam. Eu vou baixar o nível para você entender. Paulo vai dizer assim, ó: teve um momento, meu irmão, que eu tive que envergonhar Pedro no meio de todo mundo, porque quando Pedro saiu de Jerusalém e veio comigo, ele se sentou na mesa dos que não eram judeus e comeu aquilo que os não judeus também comiam. Mas quando os varões chegaram na cidade junto com Tiago, Pedro agora deixou de lado a amizade e a comida dos não judeus. Eu olhei para Pedro e disse: Pedro, vem cá, rapaz, que história é essa? Há poucos dias tu sentava na mesa com eles e comia com eles, e agora tu vem com esse negócio, Pedro, de achar que tu é santarrão. Eu vou te dizer uma coisa, Pedro: esse evangelho está errado. Pedro, tu está errado, irmão.
Não, eu estou falando de um novo convertido que teve um encontro com Jesus, que não teve ensinamento, que não teve treinamento, que não teve discipulado. Eu estou falando de você que nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, será capacitado, será direcionado a viver um evangelho que liberta, que cura, que transforma e que salva. Receba, receba, receba. Receba. Nada te condena, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você ouça a voz do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Que evangelho você quer para a sua vida? Que evangelho você quer receber? Qual foi o evangelho que você recebeu? O evangelho da graça ou o evangelho da lei? Feche seus olhos, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ele vai alcançar vidas. Satanás já tomou em retirada. O espírito de acusador já foi embora. O evangelho da lei fez com que aquele paralítico do tanque de Betesda se rastejasse por 38 anos. Mas foi o evangelho da graça que 38 anos de sofrimento colocou um ponto final. Foi o evangelho da graça que olhou para aquele homem. Sabe por quê? Porque aquele dia era sábado, e a palavra vai dizer que pela lei não podia pedir esmola no sábado. Mas foi o evangelho da graça que no sábado se revelou para aquele homem e disse: ei, tu quer ficar curado? E ele disse: eu quero, Senhor. Então pega a tua cama, levanta e anda. E anda. O evangelho da graça fez aquele homem andar. O evangelho da graça fez aquele homem correr. O evangelho da graça fez aquele homem pular. Baixa. Mas quando aquele homem chega no templo, aqueles religiosos, fariseus, hipócritas, olham para aquele homem e dizem: está fazendo o que com essa cama? Hoje é sábado e não é permitido pela lei trabalhar. Mas aquele homem olha para ele e diz: me perdoe. Mas aquele que olhou para mim e disse: levanta e anda, foi ele que mandou. Eu só fiz obedecer. Ei, eu não sei se você está entendendo. Jesus manda, você obedece. O evangelho da lei mata, mas o evangelho da graça vivifica. Séria, pega.
O evangelho da lei. Ele disse para um homem chamado Bartimeu: te cala, porque Jesus não vai te ouvir. O evangelho da lei diz: te cala, cego. Ele estava à beira do caminho. Mas foi o evangelho da graça que parou e disse: alguém está me chamando. O evangelho da lei disse: não é ninguém importante, mestre. É apenas um cego que há muito tempo pede esmola no meio do caminho. Mas aquele cego não deu ouvido à lei e mais alto gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O evangelho da lei disse: te cala. Mas o evangelho da graça disse: tragam ele até a mim. Traz, 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 traz. O evangelho da lei quer calar a tua voz, mas o evangelho da graça quer te trazer para perto dele. O evangelho da graça quer te trazer para a presença dele. Pega, pega. O evangelho da lei trouxe uma mulher adúltera diante de Jesus e disse: mestre, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? O evangelho da graça não apedrejou. O evangelho da graça não julgou. Eu vou baixar o livro para você entender. É porque você deve ter entrado por essas portas em meio a acusações. É porque alguém está apedrejando, querendo te parar teu ministério. Esse evangelho não tem ouvido. É o evangelho da lei. Porque o evangelho da graça disse: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Atira, atira para ver, atira para ver, atira para ver, atira. O evangelho da graça disse: ei, mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: não. E o evangelho da graça disse: nem eu te condeno. Vai, 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 caminha, vai, vai, faz teu voo, vai, 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 vai. Olha pra cá, lá pra... O evangelho da lei disse que todo leproso tinha que ser excluído do meio da sociedade. O evangelho da lei diz que todo leproso tinha que viver fora da cidade. O evangelho da lei diz que todo leproso, para se comunicar com alguém, tinha que ser no mínimo 10 metros de distância. Pergunte para mim o evangelho da graça. Não, só se você me perguntar aí o evangelho da graça. A Bíblia vai dizer que a graça entrou dentro da casa de Simão leproso, sentou na mesa dele e jantou em Betânia. Eu não sei se você está entendendo.
O evangelho da graça entrou na casa do leproso e disse: eu vim jantar, eu vim me assentar à mesa, eu vim comer contigo. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está entrando na sua casa agora. Pega, pega, pega. O evangelho da lei te deixa longe. O evangelho da lei te deixa de fora. O evangelho da graça entra dentro da tua casa. O evangelho da lei, ele te exclui. Mas o evangelho da graça entra na tua casa para comer contigo. Você não está entendendo. É para ter intimidade. É para ter intimidade. Só senta na mesa quem tem intimidade. Só senta na mesa. Só entra na área. Ara pra cá lá. Ara pra cá lá. Olha o batismo do Espírito Santo aí, ó. Não acabou não, irmão, espera ainda. É porque tem um fogo sendo queimado e consumido nesse altar. Escuta. Eu vou falar, Jesus. O evangelho da lei dizia que só quem podia tocar na arca que carregava a presença eram os levitas. Escuta isso. O evangelho da lei dizia que só quem podia tocar na arca eram os levitas. Se alguma outra pessoa tocasse, presbítero Sérgio, o que acontecia? Morria. Hã? Morria. Morria. O evangelho da lei diz que só podia carregar e tocar na arca que carregava a presença de Deus os levitas. Qualquer outro que tocasse segura essa. Aleluia. Porque o evangelho da lei também dizia que a mulher que tivesse nos seus dias se tornava uma mulher impura, digna de não estar no meio da sociedade. A mulher que estava nos seus dias se tornava impura, era excluída e rejeitada e era considerada doente. Eu vou baixar o nível para você entender. Mas o evangelho da graça permitiu que aquela mulher, mesmo doente, mesmo impura, não apenas tocasse na arca, mas tocasse no próprio Deus, no próprio Jesus. Eu não sei se você está entendendo. No evangelho da lei morria quem tocava, mas no evangelho da graça você podia e pode pegar em Jesus. Levanta a mão, porque nesta noite você vai tocar. Você vai tocar aonde tiver crente necessitando do batismo do Espírito Santo. Seja cheio, seja tomado, seja cheio, seja tomado. Cheio, 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 cheio. Ei, nada te leva para longe, nada.
Você pode tocar, você pode tocar, você pode sentir. Sinta, sinta, pega, 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 pega. Toca, 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 toca. Toca, toca, toca em Jesus, toca. Toca, toca. Meu amado é o mais belo. Pega! Milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O evangelho que eu te apresento nesta noite não é o evangelho da lei, é o evangelho da graça, que permite você sair do seu lugar e vir se reconciliar com Jesus. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda pessoa? Cadê a terceira pessoa? Cadê a quarta pessoa? Cadê, cadê, cadê? Vem, ai meu Deus! Ai meu Deus! Vem, 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 vem! Ai! Ai! Ai, me segura que eu vou correr! Vem! 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 O evangelho que eu te apresento é o evangelho que vai te matar. Vem, 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 faça, vem! Vem, 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 vem! Sobe! Vem, 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 vem! Faça, faça, faça! Vem, vem! Aleluia! Vem. Tem mais. Vem, vem, pode vir, faça. Venha. Quantas vezes for preciso você vir, venha. Lembra do que o evangelho te ensina. Jesus! Oh! Venha. Jesus! Venha. Quantas vezes for preciso, venha. O evangelho que eu te apresento não vai te acusar. O evangelho que eu te apresento não vai te condenar. O evangelho que eu te apresento não vai te matar. O evangelho que eu te apresento não te leva para longe. O evangelho que eu te apresento traz para perto. O evangelho que eu te apresento te levanta. O evangelho que eu te apresento te ressuscita. O evangelho que eu te apresento te dá força. O evangelho que eu te apresento te faz grande. Ei, sinta a glória de Deus nesse lugar. Sinta a presença de Deus nesse lugar. Amado é. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. E milhares. Meu amado é. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Leandro. Que bom que você veio. Se não
estivesse vindo, Deus já havia falado algo para me te dizer. Duro será para ti resistir. Duro será para ti adiar aquilo que eu, o Senhor, tenho contigo. Muitos foram os livramentos e eu tenho te guardado até hoje. Sabes tu que eu sou Deus, que trago paz entre tu e os teus inimigos. Sou eu o Deus que preparo a mesa perante os teus inimigos. E sou eu o Deus que me assentarei nesta mesa junto contigo para negociar, para poder tratar e para poder acertar. Se tu quiseres e aceitar de bom agrado o meu evangelho nessa noite, começo eu hoje uma nova obra na tua vida. Enviarei anjos para te guardar e te proteger, e ai daqueles que tentar contra ti. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, todavia a sua não tem tido ainda esta sabedoria por falta de conhecimento. Deus leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas a sabedoria e o conhecimento você já tem desse Deus. Então seja você a coluna que vai edificar a sua casa.